A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um dia para nós compartilharmos a palavra do Senhor. E a palavra de Deus, ela é como espada. Ela consegue penetrar entre a alma e a medula. Ela faz separação entre o santo e o profano. Na realidade, a sua fé, ela cresce e se fortalece quando você ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder para purificar, para santificar e transforma a nossa alma. E hoje eu gostaria de compartilhar sobre um tema muito interessante, sobre atitudes que agradam a Deus. Hoje nós precisamos perceber que tipo de atitude nós temos tido que alegra o coração de Jesus. E eu queria compartilhar com você no Evangelho de Lucas, capítulo 17, uma história muito conhecida da palavra do Senhor que fala dos 10 leprosos. Vamos ler? Lucas 17, a partir do versículo 11, diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe lhe gritando e dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, ele voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Eu queria compartilhar com você sobre essas atitudes dos leprosos. A primeira, a lepra não impediu aqueles leprosos de buscarem a Jesus quando ele entrou na cidade. E a minha pergunta é: você sente quando Jesus chega? Você percebe quando Jesus chega a um ambiente? Você é uma pessoa sensível à presença de Jesus? Os leprosos, eles tomaram uma atitude tremenda. Eles romperam com o preconceito. Não sei se você sabe, mas os leprosos eles viviam de forma separada. Quando se chegasse numa cidade, deveria anunciar que era leproso. E eles não se importaram com isso. Eles se aproximaram de Jesus e buscaram a sua cura. A primeira atitude que precisamos ter: busque a Jesus independente das circunstâncias. Buscar Jesus com fé alegra ao coração. Não deixe nada e nem ninguém impedir a sua busca a Jesus. O texto continua dizendo que, além de eles buscarem a Jesus, eles levantaram um grande clamor. E clamor é passar a dor para Jesus, a sua dor sendo clamada diante desse Deus. Clamor é um dos tipos de oração. E veja o tipo de oração que eles fizeram com o clamor. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. 3 coisas muito importantes nesse clamor. Jesus, ele é reconhecido como Salvador. Mateus 1:21 diz que Jesus foi enviado ao mundo para salvar. Quando os leprosos gritam o nome de Jesus, eles estão gritando o nome que é sobre todo nome. E a esse nome foi dado poder sobre o que está em cima do céu, sobre o que está em cima da terra e sobre o que está debaixo da terra. Quando você clamar, clame pelo poderoso nome do Senhor Jesus. Outra coisa que os leprosos clamaram também: mestre. Você sabe o que significa mestre? Mestre é aquela pessoa que descomplica as coisas. Mestre é aquela pessoa que ensina as coisas a nós. Mestre é aquele que tira as dúvidas. Jesus quer tirar todas as dúvidas. Jesus quer explicar aquilo que você não entende, que muitas vezes no seu sofrimento você fica questionando, mas Ele é o nosso mestre. Ele pode te ensinar e tirar todas as tuas dúvidas, para que você não tenha mais dúvida que Ele é o Senhor. E fechando esse clamor, além de Jesus e mestre, eles clamam: tenha compaixão de mim. Os leprosos pedem àquele que é digno de receber a honra, pedem para aquele que é digno de receber a glória, que ele tenha compaixão do sofrimento. Um leproso, ele ficava separado da sua família. Um leproso, ele era rejeitado. Um leproso vivia sempre à margem da sociedade.
E aí eles pedem para Jesus ter compaixão, sentir o sofrimento, vir para perto. Eu quero te lembrar que Jesus, ele também é Emanuel, ele é o Deus conosco. A palavra Emanuel, traduzida no original, significa o Deus que anda do ladinho, o Deus que anda perto, o Deus conosco. Os leprosos clamam para que Jesus venha para perto, sentir e perceber de paixão, de compaixão, aquilo que eles estão passando. E o texto diz que Jesus teve compaixão deles e, ao vê-los, deu um comando: voltem, se mostrem aos sacerdotes. E aí os leprosos nem questionaram a cura, eles simplesmente receberam um comando. Naquela época, um leproso ele só poderia ser testificado como curado se o sacerdote do templo desse o sinal de cura. E o que acontece? No caminho, os leprosos foram curados. E aí entra outra atitude que você precisa ter. Ande em obediência com o Senhor. Creia no que Jesus diz para você. Não tenha dúvida, porque no caminho da obediência é que acontecem os milagres. Os leprosos no caminho foram curados, mas a maior das atitudes só aconteceu com um. O texto diz que somente um voltou para agradecer a cura. Você é uma pessoa que sabe voltar para agradecer? O leproso que voltou não era qualquer leproso, era um samaritano. Um samaritano nessa época era considerado como um herege, aquela pessoa que não tinha conhecimento de Deus. E é por isso que Jesus é surpreendido. Quem volta é esse estrangeiro? Você tem surpreendido Jesus com as suas atitudes? Você sabia que a sua gratidão pode alegrar muito o coração de Jesus? O texto diz que aquele estrangeiro, o samaritano, ele não somente recebeu a cura, mas ele recebeu a salvação. Porque é assim que Jesus diz para o leproso: a tua fé te salvou. Nesse dia eu quero compartilhar da atitude de gratidão com você. Aquele leproso, quando ele volta, ele sinaliza o que ele tem no coração. Muitas vezes nós temos a aparência, mas o nosso coração está longe de Deus. E o que agrada a Jesus com veracidade é quando você faz algo do coração. O texto diz que aquele homem, o samaritano, ele voltou e não somente voltou, ele louvou ao nome de Deus. Você sabe o que significa louvor? É reconhecer o que Deus faz. Você sabe o que significa adoração? É reconhecer quem Deus é. Você tem sido um adorador que reconhece o que Ele é e o que Ele faz? Nós precisamos surpreender Jesus com as nossas atitudes. Eu quero te convidar a partir de hoje, parar e analisar se as suas atitudes têm glorificado ao nome do Senhor Jesus. Porque aquele samaritano, quando ele voltou, ele recebeu muito mais do que um milagre. Ele recebeu a salvação. A fé é o que agrada a Deus. Não adianta você ter atitudes sem fé. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é o galardoador, presenteador, o abençoador daqueles que o buscam. Uma atitude com fé faz toda uma diferença. Que Deus te abençoe com essa palavra, que você entenda que as suas atitudes sinalizam muito para Jesus o que está no teu coração. Um abraço da pastora Anice. Fique com Deus.